Boletim Esportivo com Tadeu Barbieri. Boa noite. No sábado acontece mais uma rodada da Taça Quito Pereira. Será a penúltima da fase de classificação. Definições importantes estão por vir no que tange a passagem para as semifinais. Vamos conferir os 5 jogos que serão disputados sábado às 3h30 da tarde. Nós teremos lá em Silvânia, no estádio Zé Luiz Vicente, Silvânia e 100% Negro. No Luizinho Pereira, na Vila Maria, Santa Rosa e Palmeirinha. No Juvenal dos Santos, na Pereira, a Pereira recebe o Popular. Nós teremos também União do Bosque e Master Matão se enfrentando lá no estádio Genésio Gandim, na Vila Guarani. E no estádio do Parque Aliança, Unidos do Parque Aliança jogando contra União Turvense. Dependendo dos resultados, pode ser que tenhamos já a definição dos 4 classificados para as semifinais nesta rodada. No domingo, as equipes de base da Matonense voltam a campo pelo Campeonato Paulista da categoria. Os jogos serão na cidade de Rio Claro. Às 9 horas da manhã é a vez do Sub-11 enfrentar o Velo Clube Rio Clarense. E às 10h30 da manhã o Sub-13, que entrará em campo também para enfrentar o Velo. Sempre lembrando que os garotos da Matonense buscam aí a primeira vitória na competição e mais do que isso, a marcação do primeiro gol, tanto no Sub-11 quanto no Sub-13. Ainda no domingo, pela manhã, mas aqui na cidade de Matão, acontece a segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Amador em sua primeira divisão. Tivemos a segunda rodada da segunda divisão, agora é a vez da primeira divisão. Jogos marcados para o domingo. Nós teremos a partir das 9h45 da manhã, Ibeque e Pereira se enfrentando lá na Fazenda Josefina. No Ismael de Brito, no Popular, o Piauí joga contra o Guarani. Teremos também União do Bosque contra o São José, lá no Manuel Sabino dos Santos, no Bosque. E para fechar, no João Catarino de Oliveira, no Jardim Bela Vista, o Palmeirinha jogando contra o Silvânia. Passando para o futebol nacional, ontem nós tivemos aí 5 jogos pela rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro em sua Série A. Tivemos vários problemas na Vila Belmiro, inclusive o STJD determinou hoje a suspensão temporária da torcida do Santos nos jogos do clube, tanto na Vila Belmiro quanto em partidas como visitante. Então está proibida a presença da torcida do Santos. A decisão do tribunal acontece diante dos problemas registrados ontem. Essa medida tomada pelo presidente do STJD, José Perdiz, tem efeito também para os jogos do futebol feminino. Em sendo assim, no final de semana, quando o Santos enfrentará o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, não haverá presença de torcedores e, coincidentemente, o feminino também jogaria contra o Flamengo, também sem a presença dos torcedores. E outras punições podem surgir ainda hoje ou amanhã em relação ao Santos Futebol Clube. Vamos conferir então os resultados de ontem do Campeonato Brasileiro na Série A. Nós tivemos o Cruzeiro, que em casa perdeu do Fortaleza por 1-0. O São Paulo, de virada, bateu o Atlético Paranaense no Morumbi 2-1. Na Vila Belmiro, Santos 0, Corinthians 2. O jogo foi encerrado aos 43 minutos do segundo tempo, porque o árbitro, o Voaden, não tinha garantias de segurança por parte da Polícia Militar para prosseguir o jogo. Então, o jogo foi dado como encerrado. Nós tivemos também o Bahia, que bateu o Palmeiras por 1-0 e acabou com a invencibilidade do Verdão no Campeonato Brasileiro. E Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1 gol. Esse jogo aconteceu em Volta Redonda. Hoje nós teremos mais 5 jogos, complementando então a rodada de meio de semana. 19 horas, Arena do Grêmio, Grêmio contra o América Mineiro. Pode ser o último jogo do Luis Soares, hein? Pode ser o último jogo do Luis Soares. Às 8 horas da noite, Curitiba e Internacional. Também às 8 horas em Cuiabá, o Cuiabá contra o líder Botafogo. Teremos também, ainda hoje, às 8 horas da noite, em São Januário, o Vasco enfrentando o Goiás. E um pouco mais tarde, às 21h30, o Red Bull Bragantino recebendo o Flamengo. A classificação do Brasileirão, claro, antes dos 5 jogos que acontecerão hoje, ela está da seguinte maneira. Então nós temos times que realizaram 10 jogos, times que fizeram 11 jogos. O Botafogo segue líder, com 24 pontos ganhos. O Palmeiras tem 22, o Flamengo tem 19. O Flamengo, se vencer hoje, assume o segundo lugar. O Atlético Mineiro tem 19 pontos, o Fluminense 18. O São Paulo 18 é o 6º colocado.
O Grêmio, com 17 pontos, hoje pode subir na tabela também se vencer o seu compromisso. Oitavo lugar está o Fortaleza com 17 pontos, depois vem o Atlético Paranaense com 16. Em 10º lugar, o Cruzeiro com 14 pontos. Na segunda página, nós temos o Internacional de Porto Alegre, que também joga hoje com 14 pontos. Red Bull Bragantino também 14. Aí o Santos tem 13, o Bahia 12, o Corinthians 12, o Cuiabá 12 também. Na zona do rebaixamento, que não será alterada, obviamente, independentemente dos resultados de hoje, o Goiás com 8 pontos, o América Mineiro 8 pontos, o Vasco com 6 e o Curitiba em último lugar com apenas 4 pontos ganhos. Na segunda-feira tem mais um boletim esportivo para você. Até lá!